Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está começando mais um programa Destaque na TV, conversar com o deputado Júlio Lopes, deputado federal do Progressista. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei e, recentemente agora, né, prenderam gente por foto que não era a mesma pessoa, né? O que diz o seu projeto? Oi, Sidney, obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa, uma honra para mim, uma alegria. Na realidade, essa é uma questão muito importante, né? A polícia vinha fazendo prisões e até existiam uns casos bem polêmicos aí de um dentista que foi confundido com um miliciano. E isso veio chamando a atenção da gente porque é óbvio, num mundo complexo como o nosso, hoje com 8 bilhões de pessoas, a semelhança facial, a aparência, principalmente quando por fotografia, pode ser facilmente confundida, né? Então você levar uma prisão... Ainda mais pela internet, né? Pois é, ainda mais pela internet. Você levar uma pessoa à prisão por uma foto em função da semelhança com aquilo que está sendo investigado, com aquilo que está sendo procurado, com aquele sujeito que está sendo procurado, é uma temeridade. Porque a pessoa pode ter alguns traços parecidos, mas não ter nada a ver com aquela pessoa... E aí é preso. A questão da restrição de liberdade é um ato muito contundente, tem um impacto fortíssimo na vida de uma pessoa. Você imagina você ir preso, confundido com uma outra pessoa, e isso acontece muito, né? E ainda mais só tendo como instrumento de identificação uma foto. Então a nossa lei impede exatamente isso, porque o sujeito, para prender, ele precisa no mínimo ter o CPF, no mínimo ter... a biometria, enfim, e ter informações mais qualificadas do que uma fotografia. Na realidade é uma coisa simples, né? Parece até óbvio, né, Cida? Mas vinha se prendendo muita gente em função da semelhança por foto. E isso nós, então, estamos tratando de impedir, o que eu acho muito importante. Inclusive, outro dia prenderam um músico porque o pai estava preso e o nome era parecido, né? E esse também, e outro caso, além do dentista, uma pessoa ficou 28 dias preso, inocente, um trabalhador que tinha carteira de assinar por causa da fotografia da internet. Não, pois é, exatamente. Esses casos começaram a se avolumar. A gente tem aí realmente... Fora os que não tomaram conhecimento. Não, fora alguns que podem até estar presos ainda equivocadamente, porque a questão da documentação prisional no Brasil é uma questão muito importante. Hoje melhorou bastante, mas é uma luta que eu venho empreendendo já há muitos anos, sabe, Sidney? Quando eu comecei a questão do número único do CPF, eu também comecei a trabalhar na questão da identificação prisional. Muitos prisioneiros não têm a devida identificação e podem estar presos desnecessariamente ou equivocadamente. Muitos presos, o mandato de prisão já foi ultrapassado e eles ainda não foram libertados. Há confusão em relação à sua identificação, enfim, nós temos muito problema na identificação prisional. E tínhamos esse problema gravíssimo que era prender pessoas com base em fotografia, o que é um grande equívoco, e nós estamos então trabalhando para corrigir esses e outros problemas do nosso sistema. O senhor citou de pessoas que estão presas, inclusive alguns que o alvará de soltura não sai da vara, e às vezes fica 2, 3, 4, 5 meses. E é irreparável o sujeito ficar preso, não é isso? Sem dúvida, um dia de privação de liberdade ou horas de privação de liberdade já não tem preço, né, Cília? Porque essa é uma violência muito grande, né? Porque aquele que está preso porque de fato tem razão de estar preso ou porque merece estar ali por qualquer razão, ele tem um entendimento e uma compreensão daquele fato de uma determinada maneira. Agora, aquele cidadão que é preso equivocadamente ou erradamente, a sensação de injustiça e a privação de liberdade tem um preço sobre a sua psique, sobre todo o seu comportamento psicológico imensamente grande e grave. Deputado, tem uma outra questão. Eu vi essa semana agora na televisão, o pai bateu na mãe com a criança de 7 meses e levou a criança. Ela foi recorrer lá ao Ministério Público, né? Ela não tem dinheiro para pagar advogado. Aí marcaram para março do ano que vem. Aí não dá, né? Justiça, como dizia o falecido desembargador Belo Porto, justiça lerda não é justiça. Isso aí que você está falando é extremamente grave. Mas a gente tem aqui agora no Rio de Janeiro
um esforço grande da parte da Defensoria Pública, que tem melhorado bastante o atendimento e a performance. Casos graves como esse precisam ser reparados muito rapidamente, né? Uma criança, enfim, agredida, violentada ou qualquer coisa dessa natureza precisa de ter um remédio imediato, precisa de ter uma solução imediata. E para isso a gente tem que chamar muita atenção aí da Defensoria Pública e da Promotoria Pública, que tem que ajudar também na averiguação e na apuração desses casos. Deputado, sempre se fala numa reforma penal, né? Das penalidades e tal. O feminicídio tem aumentado muito, não é isso? Muito, né? Como é que o senhor vê essa questão? Ou anteriormente as mulheres com medo, né, até da dependência financeira, não denunciavam antes da Lei Maria da Penha? Olha, eu acho que, enfim, são as duas coisas, mas no meu entendimento, Sidney, de fato, você hoje tem mais notícia desse crime, você hoje tem mais anotação desse crime. Delegacia de mulheres, né? As delegacias de mulheres, a cultura de uma maneira geral, está fazendo com que as mulheres procurem o seu direito. E a questão do feminicídio também está sendo melhor apurada, né? Porque nas décadas anteriores, mais antigamente, a cultura do machismo, a cultura da violência, né? E, enfim, tem um caso clássico, né, daquele assassinato em Búzios da Pantera com o Doc Street. E ele foi inclusive absolvido, né, no primeiro julgamento em que ele foi, em razão de defesa da honra, potencial defesa da honra, porque na realidade ele fez uma alegação de que ela o havia traído e que ele a havia matado em função da potencial defesa da honra. Você vê como é que era um entendimento. Nada justifica a morte, né? Pois é. O assassinato, né? Exatamente. E tanto que ele foi levado a júri popular posteriormente e o próprio júri chegou a outro veredito do mesmo caso 2 anos e meio, 3 anos depois. Então isso você vê como a sociedade vai evoluindo, né? Naquela época houve, em relação àquele assassinato, que foi um assassinato muito emblemático da Pantera com Doc Street, eu li esse livro, achei super interessante. Exatamente, você vê que a mobilização das mulheres naquela época, em razão da forma como ele tinha alegado a defesa da honra, fez com que o próximo júri, 2 anos e meio depois, já tivesse uma interpretação totalmente diferente e ele então foi preso em razão do mesmo crime pelo qual ele teria sido absolvido anteriormente. Eu estou falando isso porque é assim que a sociedade vai evoluindo, né? E aí você está dizendo, então, o número de feminicídios tem aumentado. Pode ser até que tenha aumentado realmente em função do aumento da população, em função do aumento da violência de uma maneira geral, mas eu acredito que o número de registros é que aumentou muito potencialmente em função dessa mudança da cultura, né? Na família mesmo, na questão da pandemia aqui, teve, né, o número de divórcios, tal, o tempo fica mais tempo junto, né, desgaste mesmo, mas nada justifica, né? Sem dúvida, eu acho que esse tipo de violência, aliás, qualquer violência é inaceitável, né? A gente tem que partir para uma sociedade mais pacífica, mais irmã, de mais proximidade entre as pessoas, de mais entendimento entre as pessoas. Então, eu rejeito qualquer tipo de violência, acho que a gente tem que professar uma convivência de paz entre todo mundo e principalmente essa violência do homem, que é usualmente mais forte, né? Usualmente característica física mais forte, é realmente algo que tem que se evitar e tem que se controlar muito. Deputado, agradecer mais uma vez a sua entrevista aqui no nosso programa Destaque na TV. Tem recebido muitos elogios pela sua participação dos temas que o senhor aborda, diferentemente daqueles que eu gravo na Assembleia Legislativa, que é diferente porque você é deputado federal, né? Exatamente. Eu teria a acrescentar. Olha, Sidney, é que a gente continue avançando, que a gente continue disseminando essa cultura da não violência e da proteção da mulher e da criança. Eu acho que esse programa aqui, como outros, são importantes exatamente para a gente continuar professando a não aceitação da violência,
a paz, a tranquilidade, a fraternidade. Amigos, um abraço aí, muito obrigado a vocês, sempre. Muito obrigado. Só para fechar, deputado, agora é tudo presencial em Brasília, né? Tem que ir para Brasília, né? Não mais pela internet, né? Agora tem que botar o dedinho lá e eu acho que é correto, porque o Congresso tem que se reunir para que as pessoas possam ser recebidas e a gente sofrer a verdadeira pressão da sociedade, a articulação das pessoas presencialmente. Conversei com o deputado federal Júlio Lopes. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando da possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente, o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na Justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresadora, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Conversa agora com o deputado Valdo César. Deputado, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem a tendência de liberar o uso da máscara em função do combate ao coronavírus. E a Assembleia está votando o projeto. Como é que o senhor vê esse projeto de autoria do deputado André Siciliano, da Casa aprovou? Não, eu vejo esse projeto como um pouco de imprudência, porque nós já passamos uma pandemia muito forte, mas mesmo assim existe ela. Eu acho que mais um mês, 2 meses não vai atrapalhar ninguém. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. E também o projeto diz que o projeto que foi aprovado diz que a Secretaria de Saúde é que vai regular, né? Quer dizer, é a ciência que vai resolver, né? Eu acho, tá entendendo? Eu tenho certeza que é o seguinte: quem deve opinar pela saúde é a Secretaria de Serviços de Saúde. Não adianta o parlamentar aqui opinar na saúde. Verdade, isso aí que são os técnicos. Agora, isso também vai dar o direito, quem quiser usar máscara mesmo, permitindo liberar, que use a máscara. Cada um vai ter o livre-arbítrio de fazer isso. Não, exatamente. A pessoa achar que deve, por exemplo, o cara que vai visitar a mãe dele, a avó dele, ele vai se proteger. Eu acho que deveria todo mundo proteger proteger o outro. E esse pessoal ainda que não foi se vacinar, tem gente que só tomou a primeira dose, não tomou a segunda. Isso sim é a falta de consenso, né? De consciência. Isso aí é o cara temar contra a ciência. Eu acho que todo mundo tem que se prever. A vacina é para o bem da humanidade, então todo mundo tem que se vacinar.
Bom, tá aí voltando às atividades comerciais, né? Agradeço aí, espetáculo de teatro está fazendo, cinema e tal. E o comércio se restabelecendo, que muita gente quebrou, né, deputado? Graças a Deus, no SEASA, por exemplo, a gente passamos essa turbulência aí, todo mundo ainda sobreviveu. Mas muitos comércios aí hoje tá engateando. É só ver as lojas aí no centro da cidade, Zona Sul, no subúrbio, quantas lojas para alugar, né? É muito triste você montar uma empresa e de repente, por causa da pandemia, ter que fechar. Mas a gente vai pedir muito a Deus que oriente e ajuda todo mundo para melhorar o comércio. E esse auxílio emergencial também aí vem para ajudar para quem não tem nada, né, deputado? Mas é só R$400. Para quem não tem nada, R$400 é dinheiro para caramba. Pelo menos feijão com arroz resolve, né? Já dá para comprar a cesta básica e agora vem também o Vale Gás também, o gás está muito caro, aí R$400, com mais R$100, R$500 vai ajudar muitas pessoas carentes. Com fé em Deus vai melhorar o nosso país aí. E o Vale Gás aqui também foi aprovado pela Assembleia, né? Exatamente, para ajudar aí, porque o gás hoje eu acho que está mais caro do que o feijão e o arroz. Obrigado, deputado. Abraço. Deputado Valdo SEASA. Conversa agora com o deputado Jair Bittencourt, vice-presidente da Casa e a presidência em exercício já por diversas vezes, né, deputado? Foi aprovado um projeto seu que incorpora o Estado aos conselhos municipais, no que diz respeito a isso? Bem, primeiro eu quero agradecer o carinho sempre seu, com a nossa Assembleia Legislativa, com todos os deputados, saudar o nosso presidente André Siciliano. Hoje eu estou em exercício da presidência, mas nós aprovamos um projeto muito importante que autoriza o Estado a ser membro dos consórcios intermunicipais. O que significa isso? O Estado vai poder colocar recurso nesse consórcio para atender os municípios, em todo o estado do Rio de Janeiro, na Baixada, no interior, no Rio, porque muitos municípios com dificuldades financeiras não têm como cumprir suas obrigações na área da saúde. Então isso facilita para o Estado, facilita a gestão desses recursos. Ao invés de se trabalhar para um município, são vários, 20, 30 municípios que são membros dos consórcios, e isso agora o Estado pode, como membro, com unidade orçamentária, aplicar diretamente esses recursos na área da saúde do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, nós tivemos aí há 15 dias aqui, né, uma longa jornada aqui que nos diz respeito à votação, do encaminhamento das mensagens do governador, tanto da recuperação fiscal, como também que, de uma certa forma, mexia nos atuais funcionários públicos, né? E a Alerj teve uma participação muito forte, ouvindo todo mundo, sem briga, sem discussão, não é? E foi aprovado benefícios e cortando só para aqueles que vão entrar no serviço público, né? Ficou claro isso para o povo? Eu acho que ficou. E a gente tem que ser franco, porque é muito bom poder dar as coisas, mas você só pode dar o que você tem. É verdade. Você só pode tratar, o Estado só pode se comprometer se tiver recurso. Então eu mais uma vez parabenizo o nosso presidente André Siciliano, que foi um grande articulador, foi justo com todos os parlamentares, mostrando o trabalho de cada um. E eu ressalto uma coisa muito importante, só foi possível trazer essa correção, né, a correção desses salários defasados em 2 anos, 23%, por conta de um trabalho anterior feito pelo governador Cláudio Castro, pela Assembleia do Estado, fazendo medidas muitas vezes não simpáticas para que se recuperasse as economias do Estado do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes as pessoas querem dar, alguns colegas parlamentares também querem atender, mas nós temos que saber de onde vem o recurso. Então, nós queríamos dar 100% de reajuste, mas não é possível. A recuperação não deixava. Está se colocando a perda, está se repondo a perda, há mais de 7 anos que o servidor não recebia essa recomposição. Então eu aqui parabenizo, ponto importantíssimo que você trata, e o Estado do Rio de Janeiro precisa ter isso, precisa ser tratado com seriedade. A gente só pode tratar o que a gente pode cumprir. E o governador está de parabéns, e o nosso líder, o presidente André Siciliano, belíssimo trabalho e condução. A partir do início de 22 já começa a pagar uma parcela, né? Vão pagar em 2 anos, já começa a primeira parcela, e eu sempre relembro, há 6 meses atrás, a gente não sabia se ia ter dinheiro para pagar o salário. Então a gente não pode tratar com a simplicidade que alguns acham. O Estado está no rumo certo, o caminho está bem feito, e nós temos certeza que isso vai ser pago do jeito que a lei foi aprovada.
Deputado, ano que vem, o senhor já tem 3 ou 4 mandatos? 4 mandatos? Eu estou no segundo. Está no segundo. Mas o senhor foi vereador. Fui prefeito, Itaperuna. Itaperuna, que é a sua região, não é isso? Noroeste Fluminense. Noroeste Fluminense. Agora, essa mudança de legislação toda vez que tem uma eleição, e agora definiram aí, tem federação, confusão, isso tumultua o processo eleitoral e beneficia para quem tem mandato ou para quem já exerceu o cargo no Executivo? Bem, eu acho que tumultua porque nós temos esse problema no país. Infelizmente, você não disputa 2 eleições com a mesma regra. É um absurdo. Então, nós tínhamos que fazer uma legislação mais aprimorada, justa, correta, para que seja um espaço de disputa igual, né? Claro que quem já tem mandato tem uma vantagem no meu entendimento, mas também tem a desvantagem do desgaste. De cobrança, né? De cobrança. Você vê que eu fui eleito há 2 mandatos atrás e entrei aqui, eu fui prefeito, saí em 2008, Itaperuna, fiquei 10 anos fora, disputei uma eleição em 2004, depois disputei uma em 2014. A eleição. E ganhamos uma eleição no ano que perdeu mais de 40% dos deputados e na reeleição perdeu quase 50% dos deputados de mandato. Então eu acho que isso é tudo muito relativo ao trabalho de cada um, como cada um conduz a política e o seu trabalho político. E acho mais. Acho que o espaço que está sendo encolhido é do político ou do parlamentar que não trabalha os 4 anos ou que não cumpre o que trata. Então, a gente fala isso com toda tranquilidade, porque a gente tem uma plataforma de trabalho, que é trabalhar pelos municípios, pelo interior, já fui prefeito de cidade pequena. Então, eu acho que quando você trata com essa clareza, fica fácil do eleitor entender. Agora, aquele político, ou deputado, ou governador, o que for, que só quer ir lá de 4 em 4 anos, esse está tendo dificuldade. De chamar de disco voador, né? Só parece que ninguém acredita, né? Agora, o governador esteve lá na região, Itaperuna, na atividade, a coisa lá. Vai ter alguns benefícios para a região? Anunciou muita coisa, eu quero aqui aproveitar a sua oportunidade, agradecer ao governador Cláudio Castro. O governador destinou mais de quase 1 bilhão de investimento para o interior do estado do Rio, só na nossa região. Só em Itaperuna serão mais de 100 milhões investidos. E o melhor de tudo, esse dinheiro está em caixa. Com a venda da SEDAI, com a recuperação fiscal, com o aumento dos royalties, com o trabalho de economia que o governo fez, com a ajuda da Alerj. Então eu tenho certeza absoluta que o governador vai fazer um belo trabalho, todos os secretários estão trabalhando muito e eu acredito que o estado do Rio vai viver um novo tempo. Você é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. Natural, né? É natural. Se Deus me der saúde e me abençoar e com a ajuda dos amigos, nós vamos colocar o nosso nome para mais uma avaliação. Se o povo achar que a gente merece, a gente volta. Se não achar, a gente vai cuidar da vida da gente, que é assim que Deus determina. Né? Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo seu carinho de sempre com essa Casa Legislativa. Conversei com o deputado Jair Bittencourt, que está em presidência e exercício, vice-presidente da Casa. Nosso programa está aqui há 18 anos na Alerj. Vamos continuar. Conversa agora com o deputado Dionísio Lins. Deputado, está sendo um problema muito grave na Zona Sul, por todo o estado do Rio de Janeiro, essas motocicletas elétricas, né? E eles chamam de patinete, motocicleta de 50, e está atropelando gente, né? Não tem placa e anda nas ciclovias. Que providência o senhor pode tomar a respeito disso? Seria oportuna a sua pergunta. Quero parabenizar a sua audiência e dizer que nós tivemos muitas reclamações de pessoas que estão efetivamente utilizando essa motocicleta além da velocidade. Então nós, pela Comissão de Transporte, já oficiamos ao Detran, já oficiamos aos órgãos competentes na área federal e nós estamos efetivamente aguardando, porque queremos regulamentar. Não pode mais ter uma moto com velocidade incontrolável sem placa. Que mata. Mata. Mata e vai embora, né? Mata e vai embora e ninguém vai achar, não é? E quando não mata, deixa a pessoa hospitalizada e aí, companheiro, só Jesus na causa, não é? Mas nós já requeremos e fizemos as informações devidas, estamos aguardando respostas e estamos também junto ao Detran, ao Denatran,
aguardando ofício de como vai se regulamentar esse tipo de transporte para não causar o dano que está causando à população. Na ciclovia eu ando de bicicleta, agora chamam de bike, né? O tempo da gente é bicicleta, agora é bike, é bicicleta. Quase fui atropelado 2 vezes, que ele passa em velocidade. E até bicicleta elétrica também é um perigo, porque aquilo ali vem 30, 40 quilômetros, e cheio de velhinho, né? Na verdade, eu acho que isso não podia ser liberado deste modo, porque você tem uma pessoa que não é habilitada. Não é? O cidadão que estava acostumado com a bike, como você disse, com a bicicleta, passou a circular com a lambretinha, a gente chama de lambreta, a gente chama de patinete elétrico, mas tudo com a velocidade que não tem controle, porque não está regulamentado. Nós já estamos providenciando isso junto ao Denatran, junto ao Detran, e nós vamos regulamentar pela Assembleia esse tipo de transporte para que tenha o controle de velocidade. Deputado, eu fiquei sabendo aqui na Alerj, né, e vi que essa iniciativa de tombar, né, tanto a Escola Império Serrano como a Portela, né, como bens imaterial, né? Por que isso? Veja só. E qual é o benefício para a escola? A Escola de Samba Império Serrano e a Escola de Samba Portela, como as demais, eles têm um atendimento cultural avançado para a comunidade. É natural que todo aquele carnavalesco, todo aqueles funcionários que é envolvido na escola de samba, não é? No período que acaba-se a pandemia, nós estamos voltando a conviver com a geração de emprego para termos um carnaval. Voltar à nossa cidade maravilhosa e a gente voltar a viver, né, Cid? E de modo que decidimos tombar com o patrimônio imaterial e cultural para que possa as escolas, no seu devido tombamento, poder ter os benefícios da lei para investir e profissionalizar a população. No caso do Império, a nossa Serrinha. No caso da Portela, Oswaldo Cruz. E todo o entorno da nossa área, né? Porque a escola de samba, Sidney, ela gera muitos empregos. Porque você tem que fazer alegoria, você tem... o carnavalesco tem que fazer desenhos fenomenais. É uma coisa muito bonita. Os barracões já estão funcionando, né? Já estão funcionando. E estão liberados efetivamente pelo Corpo de Bombeiro, tudo dentro da lei, não é? E graças a Deus acho que nós vamos ter carnaval em fevereiro, que é o tradicional, podendo inclusive ter o de julho, que é o carnaval fora de época, que é o nosso, de nossa autoria, da nossa lei. Madureira agora, Madureira chorou, só no samba, que a Madureira agora é só alegria. Tem até ônibus turístico agora? Prefeito, nós inclusive colocamos no calendário oficial do Rio de Janeiro essa questão do ônibus turista. Você sabe muito bem que você tinha com o Marquinhos de Oswaldo Cruz, não é? Aquele trem que toda a população vai, os compositores, todo o pessoal do samba, ia e pegava e ia até a central volta para Oswaldo Cruz, e tinha a Feira do Abadá, que é em Oswaldo Cruz. Aquilo concentra as baianas, a velha guarda, a coisa mais linda que tem. Bom, agora o prefeito deu a título precário um autorizo e aí está se colocando o ônibus de turismo. O que nós estamos fazendo? Um ônibus de turismo elétrico. Nós nos apressamos em fazer um projeto de lei para aprovarmos nessa casa, no sentido de contemplar para que as empresas coloquem ônibus a gás ou ônibus elétrico, evitando com isso a poluição e barateando a passagem, não é? Nós entramos hoje com esse projeto de lei e creio que nós vamos aprovar por unanimidade para que se possa melhorar. Na parte de turismo, o ônibus vai sair do Parque Madureira, por isso colocamos no calendário de turismo. Vai sair do Parque Madureira, levando os nossos envolvidos, que é o sambista, passa pela Portela, passa pela Império Serrano, enfim, faz aquela brilhante caminhada, como você sabe, em Copacabana, onde você mora, que é aqueles ônibus de turismo que tem lá, não é? Nós queremos, e o prefeito, muito bem avaliado, o prefeito decidiu colocar isso na Zona Norte e colocou em Madureira, que é a capital do samba, e colocou no Parque Madureira a saída desse passeio, né? Ele está de parabéns, o prefeito Eduardo Paes, por esse belo gesto em defesa da nossa região de Madureira. O Parque Madureira está funcionando a pleno vapor, está tudo funcionando, ou precisa algumas coisas serem feitas?
sim, precisa sim, e está se fazendo, né? O prefeito já tirou efetivamente o Rio da falência. Nós estávamos inadimplentes e a mudança de gestão, eu quero dizer que o prefeito conseguiu acabar com o mimimi, de dizer que não tem dinheiro. Ao contrário, ele está investindo, fazendo obras, está melhorando o Rio de Janeiro. E no particular que você me pergunta, que é o Parque de Madureira, realmente ele agora vai colocar luz de LED, ele está realmente remodelando todo o entorno do parque, porque você sabe que infelizmente a gente convive com o tal do cracudo e o tal sai do cracudo roubando tudo. Sai roubando o fio, Cid. Rouba o fio, outro dia estava apagado lá o Parque Madureira, porque eu sei que tu rouba o fio para vender. E a cara de pau dos ferro velho ainda tem que comprar. Ferro velho da nossa área mesmo. Tem ferro velho agora, se pasme você, que abre à noite. Aí o cracudo vai, corta o fio, corta uma grade, ele tira a tampa de bueiro, né? e ele aí, enfim, desembeleza. E vai pra boca de fumo. Vai pra boca de fumo gastar lá no talco, lá no que quiser. É verdade. Então, no crack exato, é pior. Crack, aqui não é desgraça. Não tem recuperação, é muito difícil. Então o Parque Madureira está sendo realmente embelezado, né? Nós temos lá, e você acompanhou, que na época a vereadora Vera Lins inaugurou lá um atendimento a cães, né? Então tem o Parque dos Cachorros lá, que é uma coisa maravilhosa. Legal. E aí todo mundo se reúne no domingo, né? E aí os cães com seus donos. O parque é todo perto do viaduto, dentro do Parque Madureira. A cachorrada. A cachorrada. É a cachorrada curtindo com seus donos. É verdade. Né? Então o Parque Madureira está sendo melhorado. Nós temos lá um novo administrador, que é o Cid Gurgel. Está lá o Guinho também, o prefeito já tinha eles envolvido na estrutura e nós tivemos a honra de indicar, porque tem expertise com a área. Um é portelense, o outro também portelense, o outro é imperiano e vai por aí. Então, o Parque Madureira, eu convido, venha visitar o Parque Madureira, que está um espetáculo, né? Nós estamos lutando, inclusive, para melhorar a segurança. Já pedimos ao governador para que coloque o segurança presente, estenda o horário. O 9º BPM já está nos ajudando. O pessoal da Guarda Municipal já está em melhor atuação. E a população tem aquilo que é como a sua área de lazer. Você vê o Parque do Flamengo, a gente não perde nada. É um espetáculo. É muito legal, muito legal. Deputado, está em votação. Obrigado por mais uma participação e poder falar diversos assuntos. Eu que agradeço e quero dizer para você que fico muito feliz, não é? Porque o seu programa é citado em todos os momentos. Outro dia eu estava numa reunião com alguns amigos, aí o cidadão disse, eu lhe vi na TV. Eu digo, mas você me viu no TV? Vi na TV, no Cid Domingues. É o destaque da TV. Então você está de parabéns, que é a região dos lagos, alguns amigos ligam dizendo que está assistindo, né? Em todo o Rio de Janeiro, a periferia, a Zona Norte, Zona Oeste, você está de parabéns. E aí você lidera a audiência, você não gosta que fale, mas é o Cid Domingues liderando a audiência no horário. Muito obrigado. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância.
Nesse bloco eu converso com o deputado Luiz Martins. Deputado, o senhor tem uma base eleitoral em todo o estado do Rio de Janeiro, teve voto na outra eleição, né? Mas em Nova Iguaçu é mais centralizado, mais sua base eleitoral, né? O senhor conseguiu com o governador algumas melhorias recentemente para Nova Iguaçu? Cid, primeiro é um prazer falar com você e dizer o seguinte, o nosso trabalho como parlamentar, estou no 3º mandato, deixo sempre bem claro isso, contra a privatização da cidade, desde o primeiro momento. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender em função do que a gente está conseguindo levar para Nova Iguaçu. Porque é uma questão minha ideológica, eu acho que no futuro, Sidney, vai ser muito duro, como é na Prolagos, o consumidor não é tão beneficiado assim, eles têm que ter essa tarifa social. O que eu falei para o governador Cláudio Castro? Que eu fui voto vencido, é democrático, perdi dentro da Assembleia, privatizou, mas eu vou acompanhar agora a empresa se vai cumprir as suas metas dentro do edital de privatização. Esse é meu papel como parlamentar, vou cobrar e muito, principalmente em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu a gente está conseguindo, junto com o prefeito Rogério Lisboa, que também cabe, e o governador Cláudio Castro, sanear o bairro Lagoinha. Vão ser 70 milhões em obras, só falta agora a licitação, todo o projeto está pronto, já passou no comitê da região metropolitana, tudo certinho. E é de fundamental... É o que? Asfaltamento, urbanização? Saneamento, tudo. Que fica na estrada de Madureira. O bairro Lagoinha, Sidney, esse esgoto vai para a Lagoa do Guandu. Então, aumenta a SEDAI, que ficou com a distribuição da água bruta, no tratamento, aumenta a questão do cloro, barrila. Então, é de fundamental importância o saneamento desse bairro. 70 milhões, nós vamos fazer todo o bairro. O governo do estado e a prefeitura de Nova Iguaçu vão sanear o bairro da Lagoinha. Isso é um dos projetos, em cima do dinheiro da privatização da SEDAI. Quanto é que a Nova Iguaçu recebeu no total? Dá 600 milhões. 300 milhões o prefeito Rogério Lisboa já está no projeto, o restante é com o governo do estado. O total dá 1 bilhão no decorrer dos anos. Então a gente tem que cobrar, como eu sempre cobrei quando teve o empréstimo que a SEDAI fez para botar água na Baixada. Eu acho que o erro foi da SEDAI no atraso dessas obras. O edital demorou no TCE, mas eu acho que o diretor de engenharia, e eu falei no governo anterior, quis tocar muita obra dentro do ar-condicionado, que era Humberto. Você vê ali quem passa na estrada da Madureira com lentidão. Tem vários reservatórios que não foram ativados de Austin. Então esse foi o erro, às vezes, dos funcionários e da diretoria, especificamente do diretor Humberto, no atraso dessas obras naquela região. Então a gente tem que cobrar, esse é meu papel. Por exemplo, nós vamos ter 27 milhões com essa obra da SEDAI, que o governo do estado vai fazer, que pega o bairro Ambaí, Miguel Couto todo, e Genesiano, Grama e Figueira. Então são obras de fundamental importância, que é saneamento. E todos nós sabemos que você fazendo saneamento, você economiza na saúde. Está claro para todo mundo, para a população, que você acaba economizando. Então esse é o papel com o dinheiro da SEDAI. Eu acho que o governador Cláudio Castro está com um olhar diferenciado para a Baixada e principalmente para Nova Iguaçu. Você tem um prefeito hoje, o Rogério Lisboa, com excelência na sua gestão. O que o Rogério fez, eu acho que nenhum prefeito fez, com a prefeitura arrumada, com os servidores em dia. Então isso é fundamental. E o governador também, que o governador pegou foi salários atrasados, né? Papai do Céu abençoou ele, aumentou a receita. Então isso tudo a gente está lutando aqui na Assembleia Legislativa, junto com os nossos parceiros, com o presidente, para que possamos realmente dar dignidade ao povo da Baixada, especificamente em Nova Iguaçu. Bom, deputado, essa questão também, muitas pessoas perguntam, mas o deputado não resolve tudo. O deputado fiscaliza o poder executivo, que é o poder, e fazer projetos de leis e votar a mensagem do governador, né? Agora, a população acha que deputado pode fazer tudo, não é isso? Agora, reivindica o deputado. Agora, o deputado tem que estar junto do governo, cobrando. Claro, não toda hora. Que é o caso aqui. Porque se não tiver essa intervenção sua junto ao prefeito, todos os prefeitos pedem para o governador. Todos. Mas todo tempo tem um padrinho político. A gente está tentando trabalhar mais. Final de semana agora nesse feriado, e aí você me pergunta, às vezes eu ando muito, está aqui, você conheceu agora o prefeito de Natividade, Severiano, que é um parceiro nosso, do norte e noroeste do estado. Eu estava almoçando em Nova Iguaçu no sábado. O cara me lembrou uma coisa importantíssima para Nova Iguaçu, que eu sempre briguei pelo batalhão da Polícia Militar na estrada de Madureira.
E no decorrer dos anos, não se fez o batalhão, fez um destacamento da Polícia Militar, o morador da Estrada de Madureira conhece, ali na Estrada de Madureira, em Marapicu. Não foi o batalhão, mas teve um avanço. E o prefeito daquela época desapropriou um terreno para colocar o Detran atrás e ao lado um destacamento do Corpo de Bombeiros. Um funcionário me lembrou: Luiz, deputado, dá para o senhor ver? E eu imediatamente liguei para o coronel Leandro, que é o secretário de Defesa Civil, colocando isso para ele. O que é? Para a gente, o batalhão do Corpo de Bombeiros fica no centro de Nova Iguaçu. Para qualquer atendimento na área onde eu estou falando, leva 40, 50 minutos o deslocamento, que é uma estrada... Já pegou fogo e tudo. Tudo. E eu alertei a ele, e estou fazendo uma indicação legislativa e vou levar essa reivindicação para o governador Cláudio Castro, da importância de ter um destacamento, porque aquela região foi onde foram feitos vários conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Então a população aumentou muito, mas muita coisa, entendeu? Então a gente precisa de um destacamento. Como é que eu cheguei a isso? Conversando com o cidadão, com o povo e relembrando que eu já tinha feito essa indicação, já aproveitar esse dinheirinho da SEDAI, a contratação desses novos policiais civis do bombeiro, né? Que serão chamados agora, e colocar um destacamento lá para que atenda a população, porque senão tem que chamar de Campo Grande o bombeiro. É complicado. É muito complexo. Eu vi através da imprensa, da internet, que o senhor fez inclusive teve o prefeito aqui de Natividade. O senhor andou também lá por Varriçai, Natividade, Itaperuna, né? Itaperuna. Alguns pedidos também foram lá, pedidos lá para intervenção junto ao prefeito para levar obras para lá? Com certeza, porque a gente conseguiu levar para Natividade, a gente vai levar para Porciúncula, a questão do limpa-rios, de fundamental importância. Essas duas cidades, no ano passado, tiveram 2 momentos de enchente, não só a chuva que caiu ali, mas quando você chove em tombos, inunda Porciúncula e Natividade. Então choveu em Minas, ali tem consequência. E a sensibilidade do secretário de Meio Ambiente, o Thiago Pampolha, e o governador já deslocou o limpa-rio para Natividade, a gente está colocando agora, posteriormente, terminando, para Porciúncula. E ali são as nossas andanças, né? A gente sabe, fica reivindicando, solicitando ao DR em Itaperuna, uma coisa simples, mas de muita importância. Existe um distrito em Itaperuna de Aré, onde os veículos, essas carretas de trem, passam a mais de 100 quilômetros. E tem várias carretas ali. Você já caiu dentro do rio, já atropelou os moradores de Itaperuna que moram nesse distrito de Aré. A gente está solicitando um redutor de velocidade, um radar. Isso, com a minha ida com o governador em Itaperuna, eu mostrei ele da necessidade, os próprios vereadores, o Ademir, que é da região, mostrou da importância de ter um redutor de velocidade. Então esse é o papel do parlamentar. Eu faço meu papel aqui na Assembleia, legislando, são mais de 100 leis nesses 3 anos, nesses 3 mandatos que eu tive. Então a gente faz esse intercâmbio com o cidadão que nos auxilia na produção de leis. Deputado, obrigado pela receber a gente aqui no seu gabinete, né? E aqui tem sempre porta aberta, graças a Deus. Muito obrigado. As suas considerações finais. Ô Cid, mais uma vez é um prazer falar com você, com todos que assistem o seu programa, e dizer que não é eu falei, nós somos 70 deputados aqui. O Cid é o 72, não é o sem 7, mandato. Porque está há 18 anos aqui e conhece isso como ninguém, e conversa com todos nós. Às vezes tem informação que nós, deputados, não temos, e nos ajuda até melhorar o nosso mandato e na nossa relação interna. Então foi um prazer falar com você, Cid, e é uma honra estar junto com você no seu programa. Deputado Luiz Martins, mandar um abraço também ao pessoal da Rádio Tupi, que agora, né, toda a programação da Rádio Tupi está na TV Max também. Então, todos os... Clóvis Monteiro, Cidinha Campos, né, o Francisco Barbosa, né, o Antônio Carlos, quer dizer, essa turma toda que, né, através da TV Max, até às 15 horas, de 6, quem não sabe ainda, né, de 6 da manhã até às 15 horas, tem a TV Tupi na TV Max, né? E o nosso programa, sextas e terças-feiras, 10 horas da noite. Até a próxima. Daqui a pouco a gente volta. Acabou o programa ainda não. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu.
Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando a possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente, o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na Justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Esse bloco conversa com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a alta do combustível causa a inflação e cada vez mais toda a bomba é nervosa, né? Por que está acontecendo isso? Primeiro, a população não é devidamente esclarecida das razões do alto preço dos derivados de petróleo, gasolina, diesel e gás de cozinha. E a mentira come solta. Agora mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para unificar a alíquota do ICMS. Já foi para o Senado? Que é um imposto estadual, mas que tem valores diferenciados por estado. Se vai unificar, dizendo que vai reduzir em 8% a gasolina e 3, 4% o diesel, algum estado vai perder, que vai diminuir a sua cota. Rio de Janeiro, por exemplo. Mas outras unidades da federação... Aqui é 34, né? Se perder 8, né? Outras unidades da federação poderão ter a cota aumentada. Mas é uma mentira. E é uma mentira por quê? Porque não querem dizer a verdadeira razão. É a livre iniciativa, é a economia de mercado, é a lei da oferta e da procura. Essa é a base da economia chamada liberal. Muito bem. Qual a explicação que pode ser dada para o povo brasileiro? O Brasil tem petróleo, exporta óleo cru e tem também refinarias com capacidade ociosa. Se nós temos a lei da oferta e da procura, aumentando a oferta, o preço diminui. Mas o que é que existe que não é informado? Eles dizem que a Petrobras é que é a responsável. Responsável é o governo, que não tem uma política de preços e permite uma orgia. Que existe concorrência, sim. A Petrobras não está exclusivamente no mercado. Com esse discurso de desmonte da Petrobras, de venda de ativos, já privatizaram a BR Distribuidora. Quem é que está ganhando com isso? Que para distribuir os derivados de petróleo tem a margem de lucro. Mas tem uma outra coisa. Eu vou dar o exemplo da Shell. A Shell exporta também óleo bruto, exporta o petróleo sem pagar impostos. Como isso? Porque a exportação
da chamada Lei Candir, não paga imposto. Agora, simultaneamente, a Shell importa derivados do petróleo com a cotação em dólar, importa, mas simultaneamente exporta. Ela importa pagando impostos nos Estados Unidos, ainda tem o frete para trazer os derivados de lá para cá, pô. Mas simultaneamente ela exporta sem pagar impostos. Estou dando só o exemplo da Shell. O desafio que fica é o seguinte: o governo tem a maioria das ações da Petrobras com direito a voto. Quem pode definir a política é o governo. Agora, no conjunto das ações da Petrobras, o governo já não é maioria. Ele é maioria com as ações com direito a voto. Ele indica o presidente, mas ele pode definir a política de preços. Ah, mas vai desatrelar ao dólar? Vai eliminar a paridade com a importação? É essa a discussão? Então por que o governo não decide que a Petrobras vai refinar mais para colocar no mercado mais derivados? Deputado, deixa só agora uma curiosidade. Desde quando a exportação de óleo não é tributada? Desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Foi o Fernando Henrique foi que Fernando deu. Henrique fez. Só para dizer o seguinte: a grande questão que não dizem está na base do cálculo. A Petrobras, e os dados estão aí, os técnicos da Petrobras, os engenheiros da Petrobras, que a Petrobras foi quem descobriu o petróleo na camada do pré-sal. O Brasil tem autonomia, tem independência. Hoje, retirar o petróleo da camada do pré-sal já tem um custo muito menor do que antes, pô. Então, é a base do cálculo. É porque, na princípio, o custo era quase que o preço da... O Brasil pode e deveria já ter autossuficiência. Ser autossuficiente. Não preciso importar derivados de petróleo, porque internamente eu tenho petróleo e tenho refinarias para abastecer o mercado interno. Para abastecer o mercado interno a um preço muito menor. Porque se os dados demonstram, dados vindos dos técnicos da Petrobras, que é possível reduzir a base do cálculo em 40%, 50%, todos os impostos que incidirem sobre aquele valor, no resultado final, a redução será de 40%. E por que não faz isso, deputado? A relação de dependência, os compromissos. Pô. Quem é que orientou? Por que vender a BR Distribuidora? Por que vender os gasodutos, a Gaspetro? Tem que explicar por quê. É para o quê? Aprofundar a dependência? Todos nós queremos ser independentes. Você depender de alguma coisa, depender de alguém, é sempre um sofrimento. Dependendo até do alguém. Porque tem alguém de quem você depende, que é uma pessoa solidária, uma pessoa amiga, então não faz exigências. Mas as relações comerciais não tem perdão, não. Então o Brasil tem condições de ser autossuficiente. Por que não é? Qual é a orientação política que aprofunda a dependência? Qual é a razão? O Brasil não tem soberania. Tem que ter soberania. Pô. E para ter soberania, tem que ser independente. O petróleo é nosso. Eu não digo assim. Ah, mas o Vitor, tá bem. É possível debater os impostos que incidem sobre os derivados? É. Mas a solução não está aí. Até porque, e aí é uma coisa, os impostos que incidem sobre os derivados, eles são recolhidos pelos órgãos, pelos cofres públicos, Estado, municípios, Estados e União, mas para aplicação aqui dentro.
Quanto é que a Shell remete de lucros para o exterior? Ou outras empresas. A British Petroleum, que eles agora chamam de BP, depois que houve aquele acidente que vazou óleo no oceano, que foi uma tragédia, chamar British Petroleum vincula imediatamente com a Inglaterra. Mas chamar de BP já fica um pouco oculto. Fica oculta a origem da multinacional. Então, é possível, não é só possível, é necessário que o Brasil demonstre que tem autossuficiência, que isso tem a ver com o custo do Brasil. O sofrimento humano é muito grande, porque a dependência é em relação ao automóvel. Pô. Eu participei do último encontro nacional dos caminhoneiros. Pô. Os caminhoneiros, ou todos aqueles que dependem, motoristas de táxi, Uber, quem depende da gasolina ou do diesel, ou quem depende do gás de cozinha. Imaginar que temos famílias voltando ao fogão a lenha, pô. Há uma questão que não passa na minha cabeça, não tem conhecimento disso. Agora, até no Porto de Açu, entrevistei outro dia um deputado, e ele falou, não, joga gás fora. A Petrobras joga gás fora. Como joga gás fora e compra as gás? É isto. Quando você passa numa refinaria e você vê aquele fogo queimando, aquilo é o gás que está queimando. Já viu a gente passando no reduto aqui em Caxias? Jogando fora. Você vê aquele mancha, né? Jogando fora. E aí vem uma questão que tem que ser denunciada. Eu estava lá como deputado federal quando foi feito o acordo Brasil-Bolívia em relação ao gás. O Brasil construiu todos os gasodutos com recursos próprios. E a Bolívia, no contrato, deveria fornecer o gás. Fornecer o gás. Na época, a Associação dos Engenheiros da Petrobras... Aqui. Essa época que é o governo, que é Lula? Não, ainda era Collor e Itamar. Collor e Itamar. A luta grande foi dizendo, o Brasil tem gás. Não há nenhuma necessidade de estabelecer essa nova forma de dependência. Mas tem um detalhe que não dizem. O detalhe que não dizem é o seguinte: os acordos feitos com a Bolívia, os acordos não foram feitos com o governo boliviano. A mediação foi feita pela Shell. A Shell que controlava o gás boliviano. Claro, passou o tempo, veio o Evo Morales e nacionalizou tudo. Obrigado, deputado. Até a próxima. Vamos lá, a luta continua. Vamos acreditar na força do povo, como dizia o velho Brizola. É verdade. Conhecer com o deputado federal Paulo Ramos, sempre veemente, sempre com essas informações, né? Que certamente não são todos os deputados que têm acesso a essas informações, e a possibilidade do nosso programa abrir para essas informações tão importantes para a população do Rio de Janeiro e do país inteiro através da internet. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresadora, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV. Eu sou Sidney Domingues. Que peninha, tenho que ir embora. Gostaria de estar apresentando mais entrevistas com os deputados para você. Mas não esqueçam, sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui
aqui na TV Max Rio. Vem para Max você também. O Rio corre para Max. Até a próxima semana, aqui no Destaque na TV.